A gente vai falar sobre os 5 elementos. Bem, quando a gente fala sobre os 5 elementos, primeiro a gente vai conhecer quais são esses 5 elementos e como eles atuam na nossa vida e no nosso corpo. Isso pode nos ajudar muito. Eu acho, inclusive, que pode até ser considerado um tratamento para muitas pessoas que precisam deixar algumas regiões do organismo um pouco mais equilibradas. Tem mais ou menos a ver com energia. Mas para vocês entenderem mesmo qual o assunto de hoje, vamos conversar com ele. Alexandre Gameiro, que é acupunturista e fitoterapeuta. Seja bem-vindo, querido. Prazer recebê-lo mais uma vez. Estávamos com saudades de você. Obrigado. Ale, fiquei louca com o assunto, adorei o texto que vocês mandaram. A gente tem, inclusive, os quadrinhos que vocês me mandaram para colocar daqui a pouco para ilustrar. Então, para o pessoal entender, vamos partir do princípio. O que são esses 5 elementos e quais são eles? Tá, só para entender isso, na verdade, nasceu da observação geral dos camponeses na filosofia chinesa antiga, né? Que são os 5 sentidos de tudo, os 5 movimentos, né? Daí nasceu todo o movimento cíclico do universo, do Yin e do Yang. Tá. Toda a geração das coisas, né? Da onde nasceu cada coisa. Certo. Então, os 5 elementos seriam a madeira, fogo, terra, metal e água. Então, vamos lá. Madeira, fogo, terra, metal e água. É um ciclo de geração. Um gera o outro, né? Ah, um gera o outro. A gente para pensar nisso. Então a gente pode começar falando de cada um e depois desse interrelacionamento entre eles. Perfeito. Tá? Então se a gente começar a falar da madeira, a gente vai entender que a madeira dentro dos 5 elementos é a estação do ano que se diz a primavera. Certo, que é que a gente tá. Isso, um movimento expansivo. Onde as pessoas devem deixar a energia fluir, os pensamentos fluírem. É o momento da criatividade, né? É um momento onde não se deve usar palavras duras, onde não se deve punir, porque isso vai ferir o fígado. Ah, então a madeira está ligada ao fígado. Fígado e vesícula, né? São órgão e víscera dentro da madeira. Perfeito. Tá? Elemento madeira, elemento de cor verde. Então, quem sente, de repente, uma tristeza ou uma fraqueza, algo do tipo, pode estar com essas regiões comprometidas? Não, fígado e vesículas, eles regulam a função dos músculos e tendões. Ah, então não vai ter a ver com a emoção. Tem ligado à emoção da raiva. A emoção predominante é a raiva. Entendi. Então, por isso que ele tem que se manter livre, não usar a dureza, palavras rústicas, não impedir ninguém de sonhar, porque é o momento de deixar a coisa ser expansiva, é o movimento da primavera. Entendi. É o movimento de acordar pela manhã e fazer uma caminhada para exercitar os músculos e os tendões. Olha que legal, é um período importante então para a prática de atividade física. As mulheres devem soltar os cabelos, correr livremente, confortável. Que delícia. É o movimento da primavera. Tá. É vívido, né? É o movimento onde a grama começa a crescer, as árvores começam a ficar mais bonitas. É um movimento de geração. Então, esse é o período madeira. Esse é o período madeira. Certo. Então, o fígado, só para complementar, o fígado, ele vai nutrir os músculos com sangue e os tendões também. E a vesícula dá o ti, a energia vital necessária para os tendões ter o movimento ideal, sem ter contração ou rigidez. Entendi. Então, eles vão controlar músculos e tendões. O órgão no sentido do fígado são os olhos. O fígado é que dá a capacidade de enxergar, que nutre os olhos, né? Então um momento de prestar atenção nisso, não se podar, não ser rígido, não ser duro consigo mesmo e com as outras pessoas também. Entendi. Ficar mais tranquilo. Deixar a coisa andar. Entendi, deixar a coisa andar. Isso. Aí, saindo da madeira, a gente vai para... No ciclo de geração nós vamos ter o verão. Certo. Né? Então é o ápice do movimento Yang. Movimento de crescimento. Tá. Então é onde a energia do Yang está no seu ápice total. E a energia Yin está declinando. Então é o momento que tudo floresce. Então a energia vital, que é Yang, e Yin, que é forma, então aparecem os frutos. Ai, que legal. Aí que aparecem os frutos. É um Mas qual elemento a gente vive no verão? Então, no verão é o fogo. Né, o elemento fogo, onde está dentro dele o coração e o intestino delgado. Tá. Olha coração, que interessante. O coração. Por isso que é um período, então, que dizem que as pessoas podem ter mais infartos, alguma coisa do tipo? Exatamente. Quem já tem aquela tendência de ser mais yang, mais fogo, ele tem que se
se cuidar mais nesse período. Porque ele já é uma pessoa mais yang, mais fogo, e esse é um período do ápice do yang. Então, para quem tem problemas no coração, no verão, tem que se cuidar mais. Um cuidado um pouco maior, uma atenção maior. Mas ele vai passar bem, porque o fogo combina com ele, mas ele vai passar bem. Tá? Mas é um movimento onde tudo está em crescimento. Tá? Então, o coração é que regula a circulação, né? Então, é importante para o circuito todo sanguíneo isso daí. Falando de emoção, é no coração que a gente tem a clareza dos pensamentos. E dentro do intestino delgado, a gente vai ter a capacidade de ter o discernimento. A capacidade de enxergar o que é certo ou errado em uma situação. Olha que interessante. Né? Então, o elemento fogo é muito importante nisso. A gente tem que prestar atenção nesses dois elementos, onde eles vão fluir de maneira a regular esse circuito sanguíneo no corpo e tornar a circulação, a dar um vigor geral na pessoa. A pessoa vai ter uma constituição de um vigor melhor se tiver uma boa circulação ou o contrário. Né? Olha, então tem que estar atento. Tem que estar atento a tudo isso. Por quê? No início, não sei se como eu disse, esses elementos podem favorecer, como também prejudicar algumas coisas. Ali eu já volto para a gente continuar, para a gente mostrar. A gente tem duas imagens muito legais que vocês vão entender um pouquinho desse ciclo e a gente vai falar dos outros elementos e como a gente pode se proteger, já que eles existem e eles querem nos ajudar. Com certeza. Então vamos usá-los ao nosso favor. Já venho, vou dar um recadinho. Tem muita gente que está assistindo o programa que não está sorrindo muito. Por quê? Porque com alguns probleminhas e não está conseguindo adequar aí o equilíbrio dos órgãos. Às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente pode estar passando por algumas mudanças internas que a gente nem sonha que essas mudanças têm a ver com energia, tem a ver com o universo, tem a ver com o que está ao nosso redor, né, Ale? Com emoção, né? Com emoção, exatamente. Então, às vezes a gente se acha meio estranho e fala assim, nossa, mas eu nunca fiz isso. Por que eu estou fazendo isso? Algum motivo deve ter. Com certeza. E a gente pode encontrar esse motivo nos 5 elementos, como o Ale estava contando pra gente. Então a gente parou no fogo. Isso, que é a emoção da alegria, a gente esqueceu de falar, né? Ah, alegria também tá no fogo? A alegria é bom até certo nível também, né? Verdade. Com equilíbrio. Quando exacerba, também não é bom, também, né? A pessoa que ri à toa também não acaba passando por boba, né? Também não pode. Mas o equilíbrio, eu acho que em tudo é o que a gente busca mesmo, que é o ideal. Exatamente. Passando o fogo, qual elemento a gente tem? Passando o fogo, a gente tem a terra. Na terra, na verdade, seria o final do verão. Dentro das 5 das estações do ano, seria a 5ª estação, seria o final do verão. Mas a terra é um pouquinho de tudo. Um pouquinho do final de cada estação. Então a gente pode entender a terra como o centro de tudo, onde está o estômago e o baço. Então, igual no nosso corpo, então, né? Vamos mostrar então uma imagem. A gente tem uma imagem que explica mais ou menos, para a gente entender um pouquinho os 5 elementos que a gente está contando aqui. E aí, Ale? Então, ali você está vendo aqui esse movimento. Se a gente colocasse a terra ali no meio, a gente entenderia que de cada estação, por exemplo, quando o movimento da primavera chega no seu ápice e declina, ela voltaria para a terra. Para se regenerar, essa energia se regenera na terra e aí forma o verão. Quando ela está no seu ápice e declina, novamente ela vai se regenerar na terra. Então, terra é o equilíbrio. Lá, que legal. É isso. É isso mesmo. Então, terra seria o equilíbrio de toda a energia, né? Ele está nesse movimento para ser mais fácil do entendimento, mas é como se a terra estivesse no centro disso tudo. Agora, como a gente busca esse elemento? Existe alguma maneira de buscar estômago e baço. Equilibrar estômago e baço. Energia pós-celestial. Que vem do quê? Dos alimentos. O tiro dos alimentos, né, é tirado pelo estômago e o baço. Eles são responsáveis por isso. Que interessante. Essa energia pós-nascimento, que se dá da transformação do alimento em ti, em sangue chué, em líquidos corpóreos. Tudo nasce daí. Entendi. Se você tem o estômago e o baço que não funcionam bem, você vai ter um vigor físico menor, uma constituição debilitada. Então, quem tem gastrite, por exemplo, tem alguma relação com isso? Quem tem gastrite, se a gente fizer esse interrelacionamento, a gente vai entender a pessoa da seguinte forma. Ela tem gastrite por quê? Porque se alimenta mal ou porque ela é uma pessoa tensa, nervosa, tem raiva de tudo? O que é? Será que é a madeira que está agredindo a terra? Ou será que tudo nasceu aqui na terra? Entendi. Ou você nasceu no fogo do coração?
Esse entendimento tem que se fazer quando você atende um paciente e vai tratar ele através da acupuntura. E a acupuntura consegue, então, equilibrar esses 5 elementos? Eu posso trabalhar com fogo, água, terra, metal, dentro de cada meridiano. Dentro do meridiano do fígado eu tenho 5 elementos, dos rins eu tenho 5 elementos, e cada meridiano eu tenho os pontos dos 5 elementos. Olha que eu vou tonificar ou sedar de acordo com a necessidade de cada um. Entendi. Né? Estão chegando algumas perguntinhas aqui, eu achei essa pergunta bacana, que é deixa eu ver, Nair Ribeiro, acho que é ela. Nair, um beijo pra você. O elemento terra tem alguma coisa a ver com os signos que também tem os elementos, quando a gente fala em signos? Tem, mas eu não entro muito nessa área. Já é outra coisa, então. Então, uma coisa é uma coisa, que eu acho que isso é dúvida de muita gente, que não foi só ela que perguntou, se tem relação com até signos. Até porque o signo, nesse aspecto da filosofia chinesa, entra nos signos chineses, né? Ah, entendi. Então, também uma outra área de astrologia aí que eu não... Então, a área de astrologia... É um outro assunto. É um outro assunto. Então, o que a gente está falando é da energia dos 5 elementos, porém, não tem relação, neste caso, neste assunto, com os signos. Sim, nesse momento não. Passando terra, qual o próximo? Elemento metal. Metal. É outono. Metal. Outono, é um momento onde o ar é mais áspero, onde as pessoas devem se preocupar um pouquinho mais com o vento, né? Devem se proteger melhor. A energia do pulmão e do intestino grosso nesse momento. Tá. Né? O elemento metal, ele tem uma função mais dura, né? Então, as pessoas têm que entender que esse movimento do pulmão é aquele que vai irrigar a pele. Entendi. Que vai irrigar os pelos, o cabelo, que vai dar brilho, saúde aos pelos do cabelo. Então, a gente pode entender o pulmão como um terreno de grama onde tem uma pequena névoa. O pulmão é que faz isso. Se ele estiver em desequilíbrio, isso vai começar a se secar, os pelos vão ficar falhos, os poros não vão abrir ou fechar no momento certo, a beleza do cabelo vai ficar ressecada, não vai ter brilho. Nossa, né? Que legal! E a gente não para pensar que tem essa relação, movimento entre pulmão e intestino grosso também, né? Porque se um pulmão não descender energia para se comunicar com o intestino grosso, ele não consegue fazer os movimentos defecatórios. E a pessoa acaba tendo outros problemas constipação, também. Por exemplo, que vai gerar uma série de problemas. Então a gente pode cuidar da constipação, inclusive fazendo acupuntura pensando nesses 5 elementos. Com certeza. Vamos falar do último, que o nosso tempo está voando. Vamos para a água. Só faltou a água. O elemento metal é a hora da colheita, né? A gente já falou isso. Isso, no momento de colher os frutos. Isso. Elemento água é a hora de armazenar tudo que você colheu, a energia. É o momento de se proteger, de se aquietar. Que é o inverno? É o inverno. É o momento de se ficar quente, de se proteger do frio. No elemento água nós temos o rim e a bexiga. A força de vontade, né? A força de vontade mora aí. Então, se a gente falar de aspectos gerais da emoção, a gente vai colocar aí o medo. A depressão pode nascer aí. O excesso de água afetando o fogo. A água... Tem que diminuir um pouco o elemento deixando água. Deixando o fogo em baixa, né? Então, água demais, a pessoa fica chorosa, pode entrar em depressão, até uma síndrome do pânico se isso avançar. Gente, que interessante. Então, os elementos têm muita interferência na nossa vida. Com certeza. E os rins estocam a energia ancestral, né? A energia dos pais está ali dentro dos rins, né? É ele que vai distribuir essa energia yin e yang para cada um desses órgãos e vísceras. Olha, eu ficaria aqui conversando com você, mas... É muito rápido, né? Horas e horas, vocês sabem que o nosso tempo voa. Só que isso foi uma introdução. Eu te convido a voltar, Lê, pra gente colocar em prática esses elementos numa acupuntura aqui. Legal, tem muito no assunto programa. Vamos fazer um dia ao vivo, mostrar como, então, equilibrar as energias e esses 5 elementos com pacientes, né? Com pessoas que estejam passando por algum desses exemplos que a gente citou, só que aqui no programa ao vivo, como se fosse uma sessão de acupuntura. Legal. Fechado? Fechado. Combinadíssimo. E olha, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, que é muito bacana e muito interessante mesmo e pode nos ajudar, basta entrar em contato com Alexandre Gameiro, acupunturista e fitoterapeuta, no 0 operadora 11 5083 8353. Não, de novo. 5083 8535. 5083 8535. Ou no site que tem tudo, www.atitudedeviver.com.br. www.atitudedeviver.com.br. Um beijo para Lucy Gameiro, querida esposa do Alê, que veio aqui com ele acompanhar. Ele tá sempre aqui. Lu!
Beijo, Ali. Agora ela tá batendo papo, nem olhou pra mim, nem viu. É com você, beijo. Tá te mandando um beijo. Olha lá, louca, olha lá. Luciano Lucas correu pra mostrar a querida Lucy, que todo mundo adora. Olha lá. Beijo. Você é a próxima. Ela sempre tá aqui. Vocês sabem que a gente adora, Lucy. Obrigada, Lê. Até a próxima. Te espero pra gente concluir essa pauta. Foi muito bacana.